Bom dia. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 21, isso é muito bom. Vou fazer uma leitura um tanto quanto diferente aqui com vocês, porque eu vou ler, como é que eu posso dizer? Eu vou ler ao redor dos textos principais. Eu vou fazer uma leitura diferente, bem diferente, crendo na inteligência do Espírito que inspirou e conduziu Mateus, Levi a o que nós temos em mãos aqui. Então eu vou ler com vocês Mateus 21 e vou pular os textos principais, os textos assim, cerne, aqueles que a gente deveria parar e gastar um tempo. Então é uma leitura diferente, né? Vou fazer um recorte bem diferente mesmo. Começando aí por Mateus, no capítulo 21, primeiro versículo, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: Vão ao povoado que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Nós estamos, como vocês podem perceber, nos capítulos finais de Mateus. Jesus está se aproximando, como o texto diz aqui, de Jerusalém. Aí ele chega perto de Jerusalém, num povoado chamado Betfagé. Ele escolhe 2 dos seus discípulos e fala: olha, vai lá no povoado e traz um jumentinho, está lá, pronto, ali na verdade uma jumenta e um jumentinho, traz os 2, e é assim que eu vou entrar em Jerusalém, é assim que eu vou fazer a entrada, que todos nós conhecemos, aquilo que costuma ser chamado de entrada triunfal. Eu não sei bem por que essa expressão é usada, honestamente não sei, porque Jesus entra de forma que um rei não entraria. Ele entra num jumentinho, entra ali quietinho. Só que à medida que ele vai entrando, como nós já sabemos, as pessoas que já o aguardavam há alguns dias começam a preparar o caminho de entrada dele. Jesus nesses dias é muito conhecido, e a aproximação dele de Jerusalém era aguardada. Quando a cidade de Jerusalém, que é uma cidade fortificada, uma cidade murada, percebe a chegada de Jesus, as pessoas então colocam os seus mantos, alguns começam a pegar palmeiras e colocar no caminho, e fazem um caminho especial, como quem estende um manto vermelho, como quem estende um tapete vermelho para a entrada de Jesus. Disso nós já sabemos, não há nenhuma novidade. Mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: lá no versículo 10, diz assim: Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E a multidão perguntou: quem é esse? E a multidão também respondeu: este é Jesus, o profeta de Nazaré, lá da Galiléia. Por incrível que pareça, chega aqui na Judéia um profeta que vem lá do norte, vem da Galiléia, e ele entra aqui. Muito bem. Quando ele entra, versículo 12, Jesus entrou naquele lugar com a multidão extremamente agitada, crianças cantando, crianças produzindo um louvor e dizendo: Hosana, bem-vindo, seja chegado o filho de Davi. Jesus entra na cidade, a cidade está lotada, e aí Jesus começa uma dinâmica, e é por isso que eu quero ler ao redor dos textos. Jesus começa uma dinâmica de entrar e sair de Jerusalém. Ele entra, vai até o templo, sai de Jerusalém, porque Jerusalém nesses dias é dia de Páscoa, e a cidade está lotada, não cabem todas as pessoas para passar uma noite em Jerusalém. Por isso que as pessoas começam a procurar a cidade satélite, né? O caso de Jesus vai para Betânia, vai lá passar esse período na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, e ele fica nessa dinâmica de ir e vir, entrando em Jerusalém. Quando ele entra, ele faz, em geral, o caminho do templo, e é o que ele vai fazer agora pela primeira vez. Entra, vai até o templo, como o versículo 12 diz, a gente já sabe disso. Jesus expulsa os que estavam comprando e vendendo, derruba as mesas e aquilo que nós já sabemos. E aí agora vem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. À medida que isso vai acontecendo, o texto vai levantando para a gente personagens e perguntas. É isso que eu queria chamar a sua atenção. Eu vou deixar de lado os textos mais importantes e vou chamar a atenção de vocês para as perguntas que são feitas a Jesus e quem é que está fazendo essas perguntas. E depois, como é que Jesus responde essas perguntas. Não é meu ponto aqui hoje
a pergunta e a resposta. Meu ponto hoje aqui é pensar em quais personagens fazem as perguntas e a maneira como Jesus responde as perguntas com perguntas. Eu sei que está confuso, mas vocês vão perceber a repetição disso e vai ficar bem tranquilo. Versículo 15. Quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, então os primeiros personagens que eu queria chamar a sua atenção aparecem. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Se você, dependendo da sua versão aí, talvez ao invés de mestre da lei, talvez esteja escriba. Mesma coisa, uma tradução mais moderna, mestres da lei. Então, dois personagens. Os chefes dos sacerdotes, as pessoas ligadas aos saduceus de uma forma geral, viram as coisas que Jesus fazia, viram as crianças cantando, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, e aí olha só, perguntam: Jesus, você não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Jesus, sim, estou ouvindo. E aí ele faz uma pergunta: vocês nunca leram? Perceba que ele vai ouvir várias perguntas de vários personagens e vai responder a praticamente todas essas perguntas com perguntas. E aí o texto continua, versículo 17, deixando, saiu da cidade de Jerusalém, foi para Betânia, onde passou a noite. No outro dia, versículo 18, bem cedo, Jesus voltou para a cidade. Quando ele voltava, tem aquele episódio em que ele tem fome, vê uma figueira, a figueira não dá fruto, eu vou pular isso daí, e vou com vocês lá para o versículo 23. Jesus, de novo, seguindo a mesma dinâmica, seguindo a mesma repetição, porque ele era bem didático, ele vai até o templo. Enquanto ensinava, de novo olha os personagens, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, agora surgem novos personagens aqui, os líderes religiosos, ou os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade você está fazendo estas coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Aí Jesus falou assim: eu vou responder, mas antes me responda uma pergunta que eu vou fazer. O batismo de João é dos homens ou é de Deus? Ninguém responde absolutamente nada, que eles pensam assim: se a gente responder de um jeito, ele vai fazer assim, se ele responder de outro, ele vai fazer assado, então é melhor a gente falar para ele que não sabe. Versículo 27, responderam eles: não sabemos. Aí Jesus diz assim: então, também não vou dizer para vocês com que autoridade, ou quem me deu autoridade para fazer essas coisas. No entanto, ele emenda uma parábola. Versículo 26, o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro filho, disse: vai trabalhar hoje na vinha. E de novo eu vou parar, eu não vou ler o texto. Eu quero construir com vocês a imagem aqui. Jesus está sendo perguntado por várias perguntas, está respondendo com perguntas para personagens que aparecem aqui, e agora ele começa a usar uma didática, que é de trazer parábolas para a história. E aí ele emenda uma parábola na outra, no versículo 33 ele diz: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, muito bem, e vai emendando parábolas. Se você der uma olhada comigo lá no versículo 45, diz assim: quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus, novos personagens, ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E aí, se você continuar comigo, próximo capítulo, Jesus falou novamente por parábolas. Então vocês estão entendendo que é a respeito de vocês que eu estou falando? Então vou continuar falando a respeito de parábolas, e continua. E aí, percebendo aquelas parábolas todas entrando na cabeça deles, capítulo 22, versículo 15, então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Eu gosto demais dessa expressão. Para mim é como se você pensasse numa rede de pesca ou numa rede que é jogada para pegar um pássaro. Então eles pensaram: vamos construir uma rede usando as próprias palavras deles para que a gente possa enredá-lo. Enviaram, então, os fariseus, enviaram junto os herodianos, novos personagens. Perceba a riqueza do texto, perceba como Mateus aqui está sendo rico em detalhes e nos personagens que eu quero comentar com vocês daqui a pouco. Então
Então, os fariseus enviaram juntos seus discípulos e os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro, e ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, então tu não te deixas te influenciar por ninguém, não te prendes à aparência dos homens. Bom, faz essa introdução toda e aí vem a pergunta: qual é a tua opinião? É certo ou não pagar imposto a César? E aí Jesus responde com uma pergunta: dá uma olhada na moeda. Tem o que aí na moeda? Veja, ele responde de novo com uma pergunta. E a pergunta já dá uma resposta. E aí continua, versículo 23. Olha que coisa rica. Naquele mesmo dia que Jesus está ensinando no templo, os saduceus, novos personagens, muito ligados aos sacerdotes. Esses saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se... Toda pergunta que começa aqui com se é um drama, né? Mas enfim, faz a pergunta, e aí Jesus responde da seguinte forma. Nova pergunta. Lá na frente, versículo 31. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram? De novo, ele respondendo com uma pergunta. E aí, versículo 34, os fariseus, que eram os especialistas, os mais ligados à lei, entre os fariseus estavam os escribas, os especialistas, os mestres da lei, ao ouvirem que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, o pôs à prova com a pergunta: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus responde: os maiores são 2. Responde, e aí o rapaz que faz a pergunta fala: beleza, respondeu bem, tranquilo, jóia. Aí agora Jesus fala assim, versículo 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? E aí os fariseus ficam sem resposta, e essa conversa toda de dias acaba por ali. Talvez seja estranho para você essa questão do Cristo, talvez seja diferente para você pensar a respeito disso. Eu vou voltar no tempo um pouquinho com vocês. Lá atrás, muito antes de Jesus, bem antes de Davi inclusive, o povo de Israel se reuniu ao redor do seu principal profeta, seu principal sacerdote, que era Samuel, e falou assim: Samuel, nós queremos um rei. Samuel ficou chateado, preocupado com aquilo, mas Deus fala para ele: não, pode resolver esse assunto aí. Só que olha que coisa interessante, como é que se caracterizava um rei? Muito diferente dos nossos dias. Os reis não eram caracterizados porque eles recebiam uma coroa. Os reis naqueles dias eram caracterizados porque o sacerdote enchia um chifre, que era um recipiente, com óleo, e derramava o óleo, semelhante ao que nós cantamos e semelhante ao batismo, sobre a cabeça do ungido. O ungido é, em hebraico, o Messias. Traduzido para o grego dos dias de Jesus é o Cristo. Traduzido para o latim dos nossos dias é Rex. Em outras palavras, o rei. Toda essa entrada de Jesus em Jerusalém é porque as pessoas estavam aguardando um Salvador. As pessoas estavam aguardando um rei. As pessoas estavam aguardando alguém parecido com Davi, parecido com Ezequias, parecido com Josias. O rei estava lá, mas não era como eles imaginavam, porque todos esses personagens começaram a criar a sua própria imagem do rei. Esses personagens que eu comentei com vocês aqui, todos eles começaram a sua história muito bem, todos eles. Por exemplo, os saduceus, não sei se vocês sabem disso, a religião de Israel nos dias de Jesus era separada em 2 geografias, a geografia do templo, a geografia da sinagoga. Ao redor do templo estavam os saduceus, estavam os sacerdotes, ao redor da sinagoga estavam os mestres da lei, estavam os peritos na lei, estavam os fariseus. Então, de um lado estavam as pessoas que tinham um pedigree, que tinham uma família, de outro lado estavam aquelas pessoas que se dedicavam ao estudo, estavam lá na sinagoga e não precisava vir de nenhuma linhagem.
Então a religião de Israel nesses dias estava separada dessa forma. Lá no templo estavam os saduceus. O nome saduceu vem exatamente do sacerdote dos dias de Davi, que foi símbolo de integridade. O nome dele era Zadok, que nos dias de Jesus ficou como saduceu. Então o saduceu surge como símbolo de integridade, símbolo de um sacerdócio que representaria aquele povo diante de Deus, e representaria a Deus diante do povo. Então a origem dos saduceus é uma origem muito boa. Só que os saduceus nos dias de Jesus são representados por Anás e Caifás. Os sacerdotes estavam ali, naquele universo, assim como Zacarias, que era um saduceu, como o Paulo Júnior acabou de comentar, o pai de João Batista, assim como João Batista, que também era um saduceu, era um sacerdote. Só que eles começaram a olhar para as perguntas que eles estavam fazendo e começaram a dar as suas respostas. Entre eles tem também, como a gente viu aqui, os fariseus. A palavra fariseu significa separado. Num determinado momento em que a cultura judaica quase se perdeu, porque a cultura grega invadiu aquele lugar, com a sua roupa, com a sua comida, né, com a sua gastronomia, com os seus jogos, os Jogos Olímpicos começaram a aparecer, com o seu lazer, hipódromo, com seus filósofos, os judeus começaram a se unir e se separaram, e aí o nome, fariseus, com o objetivo de manter a sua cultura, manter a sua escritura, manter a sua espiritualidade. Então a origem dos fariseus é fantástica. Um exemplo de fariseu é Paulo, que foi aluno de um outro fariseu muito conhecido, que é Gamaliel. Entre os fariseus tinham aqueles especializados na leitura da Bíblia, aqueles que traduziam a Bíblia original, que era lá do hebraico, passando pelo aramaico, e nos dias de Jesus tinha que traduzir para o grego. Daí uma versão chamada Septuaginta, porque ninguém mais falava aramaico naqueles dias. O hebraico, então, com muita dificuldade, pouquíssimas pessoas. Então havia necessidade que alguém traduzisse. Um exemplo de mestre da lei, um ótimo exemplo de mestre da lei é Esdras, do final do Antigo Testamento, um excelente representante. Só que nos dias de Jesus, essas pessoas se perderam nas suas perguntas e nas suas respostas. E é esse meu ponto com vocês. Essas pessoas estavam fazendo perguntas, mas além de fazer perguntas, elas também estavam dando respostas a essas perguntas. E aí Jesus faz a pergunta-chave. A pergunta-chave é a seguinte: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Essa é a pergunta. E eles respondem. Jesus diz: ele é filho de quem? Eles respondem: filho de Davi. E Jesus diz assim: como é que ele pode ser filho de Davi, se já Davi chama o Messias de Senhor? Jesus pega um salmo, Salmo 110, e diz assim: Davi está dizendo que o Messias que viria é Senhor dele, ou seja, é anterior a ele, porque o Messias é. Esse Messias que todos aguardam, ele é. Davi esteve por aqui, mas o Messias é. Ele é eterno. Aí eles calam, ficam sem resposta. Jesus não está fazendo uma pergunta para calar as pessoas. Jesus está fazendo uma pergunta que responde todas as outras. Todos nós fazemos perguntas. Todos nós. O problema não está em fazer as perguntas. O problema está em que nós costumamos também dar as respostas. Jó foi um homem que passou o livro dele inteiro fazendo perguntas para Deus. E aí Deus, de forma misericordiosa, resolve parar. Ele vem para Jó num redemoinho, não vem num raio, não vem com grande expressão de poder. Ele vem num redemoinho, fala assim: Jó, vou falar com você. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Coisa forte. Quem é você, Jó? Quem é você, Cláudio? Quem é você, Antônio, que obscurece o meu conselho com palavras sem nenhum conhecimento? Então, Jó, vou te fazer a seguinte pergunta: aonde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Porque, Jó, você é do tipo que está, eu sou do tipo que sou. O Cristo é do tipo que é, nós somos do tipo que está. E como quem está, nós fazemos pergunta de quem está.
e Jesus quer nos levar a perguntas de quem é. As perguntas que essa turma está fazendo revelam muito de quem elas são. Do mesmo jeito que as perguntas que nós fazemos revelam muito de quem nós somos. Muito. Revela muito da nossa ansiedade, revela muito de como é que nós desenhamos o nosso Messias, revela muito a respeito de como é que nós pensamos a vida, revela muito a respeito de como nós não percebemos ainda quem é o Cristo. Ele é filho de quem? Pedro nos ensinou, cheio do Espírito Santo, que o Cristo é o Filho do Deus vivo. Isso é muito forte, gente, porque isso deve mexer com tudo aquilo que nós somos, porque o Cristo, o Filho do Deus vivo e o Espírito que é derramado, é o conselho da sua vontade. E palavras sem conhecimento obscurecem o conselho da sua vontade. Dado o tempo aqui, eu vou fazer uma pausa, e aí de repente, na segunda reunião, a gente continua as músicas e a mensagem. Não, mas fantástico, é muito bom a gente estar sentado aqui em mesa, né, e ter essa conversa. Dentro daquilo que Deus está nos instigando a pensar, através da reflexão que você trouxe, eu teria só uma pergunta para fazer para todos nós, né? A gente pergunta como quem duvida ou como quem crê? A gente pergunta como quem quer aprender ou como quem quer questionar? Então, quem duvida, questiona. E é uma pergunta. É muito comum isso nos relacionamentos. Às vezes você não pergunta para uma pessoa como quem quer saber. Às vezes você pergunta para as pessoas como quem já duvida. E aí a sua pergunta é só uma provocação. Né? Ela já tem resposta. Ela já tem resposta, que é a sua incredulidade. Então, assim, aquilo tudo era só uma provocação. Eles queriam encontrar ocasião para Jesus ficar perturbado. Eu acho que o grande dilema da nossa vida é viver essa superação. Você conseguir ouvir perguntas que questionam e produzir perguntas que ensinam. Vou te falar uma coisa, isso é um desafio na nossa vida. Porque é muito fácil você se irritar com perguntas que não querem saber, só querem questionar. Isso é talvez uma das formas mais provocativas que a gente tem nos relacionamentos. Porque quando você pergunta como quem quer questionar, você está colocando em dúvida, não o que a pessoa diz, mas quem ela é. Então, os discípulos não estavam interessados no que Jesus ia responder, porque eles não queriam conferir o que ele ia dizer. Eles queriam colocar em xeque quem ele é. Então, toma cuidado na sua vida, porque às vezes, duvidando de quem a pessoa é, você faz perguntas só como quem questiona. E às vezes a gente faz isso com os filhos, faz isso com o cônjuge, faz isso com os amigos. Sendo que a gente deveria aprender a fazer perguntas para os filhos, para os amigos, para o cônjuge, para todo mundo. Perguntas como quem quer ensinar. E não perguntas como quem duvida e quer questionar. Porque isso é fonte de irritação. Agora, o grande segredo é você ouvir isso como Jesus ouvia, né? Jesus conseguia ouvir isso e não se irritar. Eu quero receber essa unção aqui hoje. Porque esse é um desafio na nossa vida. Eu creio que fica aqui essa grande lição de que, sabendo quem a gente é, você não tem que se irritar com perguntas que colocam isso em xeque. E aí você pode muito bem devolver perguntas que podem ensinar, que obriguem as pessoas a refletir sobre as próprias perguntas que elas estão fazendo. Outra coisa, Cláudio, que eu acho que fica como lição para a gente aqui,
não ceda à tentação de responder perguntas que questionam, por mais irritado que quem questionou fique. Não poupe questionadores, cedendo à tentação de responder aos seus questionamentos. E isso é o desafio na nossa vida. O primeiro desafio é você não se irritar com questionamentos e devolver perguntas que ensinam. E o outro desafio é não ceder à tentação de ser provocado a responder questionamentos. Eu acho que tem uma coisa que mais irrita as pessoas que convivem comigo, é o meu esforço de não ceder à tentação de responder certos questionamentos. Porque quando uma pessoa está levantando um questionamento, como quem duvida de quem você é, isso é para dar lugar de dignidade a uma coisa que não tem esse lugar. E quando você responde, você está dando legitimidade ao que é ilegítimo. Então, o diabo, vamos prestar atenção numa coisa. A primeira intervenção do diabo na criação foi uma pergunta. E não foi uma pergunta como quem queria saber. Foi uma pergunta como quem estava questionando. O que foi que Deus te disse? Então, como se ele não soubesse. E aí, ao responder essa pergunta, o homem já tinha caído na cilada. Uma coisa é você responder uma pergunta de quem quer aprender. Outra coisa é você dar legalidade para quem quer questionar. Por isso que Jesus não respondeu perguntas de questionamento. Ele devolveu perguntas de ensinamento. Então, se alguém está querendo confrontar como quem questiona, devolva perguntas que ensinem, mas não ceda à tentação de responder a pergunta feita. E aí o esforço maior. Fica nervoso, mas não se irrite. Nervoso é você ficar ali, tenso, com as costas esticadas, mas não vire as costas. Não ignore, não fuja. Eles fugiram. Quem questiona, de tanto questionar, irritado, vai embora. Quem quer ensinar, de nervoso, fica. Gente nervosa fica. Gente irritada abandona. Se você abandonou, é porque você estava irritado. Se você ficou, é porque você está só nervoso. Glória a Deus, amado. Então, que você nervoso fique, mas que irritado não abandone. E aí, não ceda à tentação, que é uma tentação, de ter que responder perguntas que questionam. Mas oportunize para a pessoa perguntas que ensinam. Amém? Amém? Em nome de Cristo Jesus, fantástico a gente poder refletir sobre isso aqui hoje de manhã. Eu acho que aí está um segredo relacional assim, ímpar. É Jesus nos ensinando, por isso que ele ensinava por parábolas. Outra coisa que eu estou ficando assim muito angustiado, eu estou com 65 anos, ainda bem que o meu prazo é pouco assim para frente, é muito para quem quer viver, e é pouco para quem vai viver. E aí, a minha angústia hoje é ver uma geração jovem, né, com preguiça do pensamento. Da reflexão, da meditação. Então,
não há uma reflexão, é tudo muito óbvio. As pessoas hoje querem aprender a partir das obviedades. E quem aprende a partir das obviedades é cachorro, é macaco. O cachorro aprende, e é óbvio. Então, as pessoas hoje elas estão se tornando pessoas manipuláveis, elas são malabaristas, elas encenam um comportamento para chegar logo a um resultado. Elas querem tanto o biscoito que elas aceitam se comportar daquela forma. Isso está afetando os relacionamentos estão ficando óbvios, as pessoas estão ficando óbvias, as fantasias estão ficando óbvias, nós estamos perdendo o que é mais essencial da fé, que é o subjetivo. É ter que pensar mais de uma vez a respeito da mesma coisa. As pessoas hoje não querem repetir o pensamento como quem quer aprofundá-lo. As pessoas querem variedade de pensamento como quem quer resultado, quer satisfação. Então esse texto, a reflexão do Cláudio trazendo tantas personagens, ela parece que é lenta no seu processo, envolve, mas esses capítulos de Mateus, eles trazem essa complexidade para a nossa vida. E nós precisamos levar essa complexidade para dentro de casa. Não ceda à tentação das obviedades, do pragmatismo, da praticidade. Traga um pouco mais de complexidade para os seus relacionamentos. Traga complexidade para os seus relacionamentos. Traga essa coisa da imaginação, do pensamento. Jesus ensinava por parábolas, não como quem facilita. Ensinar por parábolas era uma forma complexa de ensinamento. E nós fomos migrando para uma forma acadêmica de treinamento. Curiosamente, hoje de manhã, eu compartilhei lá sobre casa de tijolos e casa de pedra. Então nós estamos vivendo um processo hoje. Babel foi uma casa de tijolos objetivando um resultado. Então hoje os relacionamentos estão sendo pautados pelas metas. A gente tem uma meta, a gente pauta a relação. Nós estamos treinando filhos para atingir metas. Isso é Babel. Isso é Babel. Nossos filhos hoje estão saindo uma olaria, estão sendo formatados, é para encaixar numa vaga. Coisa mais triste é uma empresa postar lá, temos vaga. Isso é triste. Quem aqui está procurando uma vaga? Quem aqui está procurando uma vaga? O que quer dizer entrar numa vaga? Estacionar um carro. Não é? É estacionar um carro, já está lá desenhado. Pelo amor de Deus, formatar pessoas para ocupar uma vaga, uma vacância. Nós não estamos aqui ocupando uma vacância, mas nós estamos aqui cumprindo um propósito. Nós temos que lembrar da rocha onde nós fomos tirados, ser lapidados. É isso que Jesus está dizendo. Ele está trazendo uma forma de pensamento complexo, que é autodescobrimento. A parábola me obriga a me autoconhecer. Para conhecer Deus, eu tenho que conhecer através da pessoa que Ele fez. Ninguém vai conhecer Deus com crise de identidade. Ninguém vai conhecer Deus com carências de si mesmo, a mulher samaritana. Se você, às vezes, gosta demais de você ou gosta menos, é porque não se conhece. Porque se conhecesse, não gostava de mais, nem gostava de menos. Se amava. Se você se gosta demais, é porque não se conhece. Porque quanto mais eu me conhecendo, menos eu gosto. Mas também não gosto de menos, tenho esperança. Porque me amo. Então, e aí quando você às vezes, eu tenho dificuldade de amar. Que dificuldade de amar, mano? Eu tenho dificuldade de gostar. Não existe dificuldade de amar. Ninguém tem dificuldade de amar, não.
É difícil amar uma pessoa. Que é difícil amar uma pessoa? É difícil você gostar dela. Porque aquilo muda a temperatura, vira outra coisa. Na geladeira, azeda. 3 dias, azeda. Perde, mofa. Pessoas mofam. Igual, se você ama, você vai lá, dá uma raspadinha no mofo, dá uma recuperada, volta pro fogo. Glória a Deus, né, mano? Igual queijo. Queijo não perde. Só quando você esquece onde é que você largou ele, aí ele está perdido. Mas sempre dá para dar uma recicladinha no queijo, amém? Ressignificar ele. Glória a Deus. Amém. É isso. Glória a Deus. Estou muito alegre, assim, gratidão. Posso fazer eu tenho uma preocupação sempre com o tempo, né? Porque eu fui talhado, a aula terminava, eu terminava a aula, né? Então eu tenho uma preocupação. Depois o povo sai mais depressa para dar vaga para quem está chegando. Vou concluir com vocês aqui, contando uma coisa que talvez você se surpreenda. Uma jornalista fez uma pesquisa no Brasil a respeito das pessoas que são feridas nas comunidades. É provável que você, assim como eu, se surpreenda com quem são os feridos nas comunidades cristãs do Brasil. Os feridos na comunidade cristã desse Brasil de hoje são as pessoas que fazem perguntas para os seus pastores e os pastores respondem a essas perguntas. Exatamente. Vou repetir. Você é uma jornalista que fez um trabalho científico. Se você quiser, o nome do livro é Feridos em Nome de Deus. Ele fez um trabalho científico. Quando eu olhei o livro, eu não compraria, mas ele foi muito indicado por um amigo, não falou do que se tratava, porque ao olhar o texto, eu pensei assim, vai falar de deturpações das mais variadas e tal. Não, o livro nem as mágoas. Não, o livro nem toca nesse assunto. O livro tem a sua metade falando assim, as pessoas que foram machucadas, porque ao invés de procurar os seus líderes para fazer perguntas e obter perguntas de volta, fizeram perguntas e o líder falou assim, faz assim. Isso. A outra metade do livro tem a ver com esses líderes, porque eles também se machucam. Exatamente. Então, esse universo de perguntas... Quem se presta a isso se corrompe. Esse universo, ele adoece todos nós. E olha, vou te falar uma coisa, amados. Assim, é mais grave do que você pode estar imaginando, e às vezes você veio aqui hoje para pensar em outra coisa. A Bíblia diz que nos últimos dias a gente vai matar os profetas tão rapidamente porque eles irão pelo caminho de Balaão. E o que é um caminho de Balaão? É você alugar o seu dom, porque dom a gente não perde, mas arrenda. Então, quando você arrenda o dom para dar respostas que as pessoas estão querendo ouvir, você corrompeu o dom. E nada corrompe mais do que um dom corrompido, porque veio de Deus. Então, nenhum demônio corrompe tanto quanto um homem de Deus corrompido no seu propósito. O capeta não faz tão mal quanto um prosélito. E o que é o prosélito? Aquele que se prestou a dar respostas práticas para questões de reflexão e de natureza. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, e a gente está bem a propósito, eu tenho que falar disso, rapaz, assim, me permita assim, eu falar uma coisa, porque esse texto aqui começa com esse negócio assim, a pressão que a gente passou nesse tempo todo, na questão do posicionamento, e a gente está vivendo um drama aí nessa questão político-social brasileira. E o nosso posicionamento é que a gente, como população, representasse para os nossos líderes pessoas que fazem perguntas como quem quer obrigar uma reflexão e não como alguém que está procurando uma resposta. A resposta nós já temos, mano. Nós não precisamos de um tipo de governante para ter as respostas que nós já temos. Nós temos que fazer perguntas para os nossos líderes que os obriguem a refletir sobre seus motivos, quaisquer que sejam eles. E para patentear a orfandade desse país, acontece o que acontece na sexta-feira. O retrato claro de uma liderança nesse país que tem compromisso com as metas e com as suas intenções, e não com as relações. O abandono relacional a partir de uma frustração de resultado. Essa é a orfandade que o país está vivendo, em todos os seus aspectos.
Nossos líderes hoje, na grande maioria, têm compromisso com as suas metas, com os seus objetivos. E por isso, estabelecem relações para alcançar esses objetivos. Sendo que os propósitos deveriam ser gerados a partir das relações. Porque relações estabelecidas a partir de metas são promíscuas. Isso é promiscuidade, isso é prostituição, porque não são relações que vão permanecer. Elas são casuais, elas são convenientes, elas são circunstanciais. E muito relacionamento foi celebrado nesse país em função de uma meta e de uma circunstância. Mas não traduz um compromisso ético, espiritual e verdadeiro. Perguntas que deviam ter sido feitas e não estão sendo feitas. E não perguntas como quem questiona. Eu fui muito perguntado como quem questiona, e não como quem quer saber o que de fato a gente crê e vive. Então não aceite. Por isso muita gente ficou irritada comigo. Porque quanto mais me questionava, menos eu respondia. Porque o nosso papel não é corroborar com a crise de identidade dos outros, mas é ajudar na reflexão do pensamento deles. Então obriga as pessoas a pensar a respeito de você, mas que você não seja uma resposta óbvia aos questionamentos delas. E passando tudo, você continua tendo compromisso com elas, independente do resultado. Amém, irmãos? Porque isso aqui é família. Glória a Deus. Vamos em paz. Uma boa semana para todos. Glória a Deus. Não esqueça dos seus compromissos financeiros. E a gente tem muitos desafios final de ano, viu, amados? Final de ano a gente tem muitos desafios aí. Os nossos desafios são quase que dobrados. Então, lembra lá em casa, conversa com a família e fala, vamos honrar aquilo que é o nosso compromisso assumido, a nossa palavra empenhada. Deixa o quadro aqui da conta, do Pix aí, para quem quiser depois ofertar ou colocar aqui no gasofilaço, tá bem? Vamos em paz. Eu acredito que no dia 25 e no dia 31, a gente deva ter uma única reunião de manhã. Porque como é exatamente dia de Natal, dia 25, e exatamente dia 1º, então no dia 1º e no dia 25, que é domingo, a gente deve ter só uma reunião aqui, não duas, como a gente está acostumado a fazer. Tá bom? E aí ela vai ser a reunião um pouco mais tarde, e não às 9 horas, porque você que frequenta o culto às 9, já fica sabendo que no dia 25 e no dia 1º, nosso encontro aqui vai ser um pouco mais tarde, tá bom? Vamos em paz.